Olá pessoal, hoje então nós vamos terminar o prólogo do nosso livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. A gente está vendo parte por parte, indo aí com bastante calma. Estou trazendo uns pedaços do livro para vocês irem sentindo um pouco o estilo do autor, como é que ele fala, como ele se expressa, e tentando elucidar, expandir um pouco numa linguagem bem acessível para todo mundo que gosta de mitologia, ok? O último item do prólogo, lembrando que ele está falando do monomito, se chama O Centro do Mundo. O centro do mundo. E a gente vai ver que esse centro ele está relacionado de várias formas em vários mitos. A vida precisa de centro, porque ele vai dizer que no mito o centro é de onde jorra a energia. Ele começa esse item assim, ó. O efeito da aventura bem-sucedida do herói é a abertura e a liberação do fluxo de vida no corpo do mundo. Então é como se ele destravasse alguma coisa e a partir daí, dessa tampa que ele tirou, desse nó que ele desfez, as coisas começam a fluir. Vocês reparam que na nossa vida é desse jeitinho, né? Quando a gente desata os nós, quando a gente entende, compreende algumas coisas, parece que a vida vai fluindo, né? E que as coisas estão indo para um outro estágio. E dentro do mito do herói acontece a mesma coisa. Ele vai falar que esse centro do mundo, então, ele tem uma fonte de energia, e aí ela pode ser representada nos mitos, por exemplo, pelo sol. Então a energia do sol, ela vem e vivifica as coisas. Então o mundo, seja a representação do mundo físico, o mundo interno, todos eles precisam de um centro de energia. E toda vez que esse centro não flui corretamente, a terra morre, né? As pessoas vão embora, a terra seca, não tem frutos, vem a fome, ou seja, começa toda uma dificuldade e uma tragédia dentro da história, justamente porque esse fluxo de vida foi cortado. E a ideia do herói é reestabelecer isso. E ele mesmo pode ser esse fluxo, ele mesmo pode ser esse centro do mundo, onde ele vai fazer surgir, seja dentro de si, né, ou através das aventuras que ele vai viver e que vai montar a história que a gente vai estar curtindo ali, enfim, lendo e interpretando. Então a ideia é que uma fonte invisível gera energia, essa energia vivifica, e quando essa energia é cortada, a terra morre. E aí vem o herói para reestabelecer essa fonte de vida novamente. E daí, né, valer o nome de herói mesmo. Eu queria fazer uma pequena observação sobre essa questão do centro, porque ela é uma necessidade psicológica nossa. Eu sei que tem muita gente que não tem uma casa física, né, que é os itinerantes, né, hoje em dia é muito comum, o pessoal que trabalha em vários lugares, né, está sempre viajando, mas mesmo eles, em geral, tem algo que simboliza o centro, que simboliza a casa. Por isso que muitas vezes a pessoa que viaja muito, ela leva uma fotografia, né, uma fotografia de alguém que ela ama, que é para dar essa noção de centro. Quem já é mais sedentário, né, a maioria de nós que tem uma casa, a nossa casa faz essa ideia de centro. Porque ela é de onde vem a energia, é de onde vem o nosso caudal. Por isso que é importante cuidar da nossa casa, ter um bom ambiente limpo, bonito, harmônico, porque é lá que a gente vai se alimentar, ali é a nossa fonte invisível. É onde eu faço minhas refeições, é onde eu durmo, né? Eu durmo para justamente ter energia para as aventuras do dia, e ela é minha referência, tanto que eu posso ir e voltar. Eu posso ir para as aventuras do dia e retornar para o meu centro. É como se ele desse também uma segurança, né, de eu saber de onde é o meu centro, saber aonde eu estou, ok? Então, o centro aí a gente tem de várias formas, né? E eu separei alguns trechinhos aqui para comentar com vocês. Ele põe assim, ó: o herói, como encarnação de Deus, é ele mesmo o centro do mundo, o ponto umbilical através do qual as energias da eternidade irrompem no plano temporal.
Aqui, quando ele fala encarnação de Deus, é uma visão simbólica, tá, gente? A gente está analisando numa vertente mais filosófica e não exatamente religiosa. Então, quando ele fala que o herói encarna Deus, ele encarna o seu Deus interior, ele encarna o que há de divino nele, e você pode pensar nessa parte como sendo a parte mais nobre que a pessoa tem, já que a gente está falando de heroísmo, né? Nobreza cai bem aqui no assunto. Então, essa nossa parte mais nobre, mais profunda, mais bondosa, né? Cheia de virtudes, esses potenciais todos nossos. Você pode imaginar que isso também é uma forma de encarnar Deus, da maneira com que Campbell fala nos mitos, né? E aí, quando o herói encarna todas essas virtudes, ele é o próprio centro do mundo. E ele traz essa energia para o mundo temporal, né? Que ele fala que ele rompe e traz isso tudo para o mundo manifestado. Ele continua aqui. Portanto, o centro do mundo é o símbolo da contínua criação, porque é do centro que as coisas surgem, né? O mistério da manutenção do mundo através do milagre de vivificação que brota no interior de todas as coisas. Ai, gente, isso é muito bonito. É muito legal. Todas as coisas no seu interior podem brotar essa vida. Todas as coisas têm em si esse potencial de trazer as coisas e de ser um fluxo de vida para as pessoas, para as coisas, enfim, para todo aquele lugar onde ele está. Então a natureza toda é um fluxo de vida, não apenas um. E o mito vai mostrar isso, né? Os vários lugares onde essa energia surge, é utilizada e é reciclada, né? E eternamente surgindo. É uma fonte que nunca seca. Ela pode ser interrompida, mas se o herói vai lá e destrava, ela volta a jorrar novamente, tá? E aí ele vai dar um exemplo aqui, gente, muito legal dessa energia fluindo. Ele vai comparar com a igreja e o altar. Então, vou ler aqui e aí fazer a imagem com vocês. Ele fala assim, ó: a lareira na casa, o altar no templo, são o eixo da rota da terra, o útero da Mãe Universal, cujo fogo é o fogo da vida. Então a lareira que a gente tem em casa, ela é uma fonte de energia, é uma fonte de calor. Quer dizer, gente, eu não tenho lareira em casa. Meu sonho é morar num lugar que precise de lareira, né? O máximo aqui é o meu aquecedor que está aqui do lado, né? Mas mesmo que você nunca tenha uma casa com lareira, você imagina, né? A lareira está ali e antigamente era bem no centro da sala, né? Dependendo ali da civilização, onde ela aquece melhor. Veja só, no físico, a lareira no centro da sala, ela aquece melhor. Então o pessoal fala assim, ah, Renata, não tem nada de símbolo nisso não, é só prático. Você fala, não é só prático, não é só prático, é porque o prático reflete simbólico. Olha só, a lareira no centro da sala aquece todo mundo, assim como o fogo no centro da vida aquece toda a vida e todas as coisas que acontecem nela. Então é como se o físico refletisse esse símbolo que acontece também em outras dimensões, como na dimensão mítica, né, simbólica. Então ele fala a lareira, né, na casa e o altar no templo. Então o altar, ele também é esse ponto onde as energias vão fluir e vivificar todas as coisas. E aí ele faz uma analogia de que a gente tem aqui embaixo o altar e em cima a clarabóia. Então essa clarabóia, ela faz uma conexão, é como se fosse um túnel, né? É como se fosse um cano, aí vocês imaginam o nome que vocês quiserem. É como se fizesse um túnel, assim, onde aquela energia do altar sobe para o céu e a energia do céu só desce para poder dar energia para esse altar. Olha só que símbolo bacana, né? E aí ele comenta justamente que isso é feito de propósito. Para fazer essa conexão, você tem um símbolo arquitetônico mostrando o que o altar está fazendo. Porque o altar, independente da religião, ele seria esse ponto de convergência, ele é o centro, né? Imagina na igreja, né? Se você está dentro de uma tradição católica, o altar fica ali no centro, onde fica o padre, onde todo mundo olha, ele é o ponto central da celebração. É onde está todo o ponto, ele é a fonte, certo?
Legal isso, né? Quando vocês olharem altares de novo, por favor, não olhem da mesma forma. Tem que olhar diferente, porque agora a gente sabe o que eles significam e por que tem uma claraboia em cima, certo? Então ele vai fazer uma analogia agora também com as cidades, a arquitetura das cidades antigas. Então ele fala assim, ó, as cidades antigas são construídas como templos. Olha só, então eu tenho um templo, sei lá, na próxima vez que vocês forem, no próximo feriadão, que vocês forem, sei lá, para Paris, né? Vocês vão numa catedral ali medieval, vocês vão ver bem isso, né? Essa ideia da cruz e o altar justamente no meio. E as cidades antigas, ele vai falar que eram construídas da mesma forma que o templo, elas tinham um centro. E o centro seria esse altar. Olha só a descrição que ele faz. As cidades antigas são construídas como templos, tendo as portas voltadas para as 4 direções e apresentam no centro o santuário principal do seu divino fundador. Então, no centro você tem uma igreja, você tem uma catedral, você tem um local onde morou uma pessoa importante, que é o centro a partir do qual as coisas surgem, se desenvolvem. E aquele ponto central, então, traz energia para todos, ok? Então, veja a importância do centro, né? E aí ele vai falar que esse centro, então, ele se torna fundamental. Ele é a representação desse poder divino, desse poder metafísico que vai garantir que as coisas continuem vivas. Lembra que lá no início ele falou dessa fonte, né? Uma fonte de energia que vivifica o mundo, ok? Então ele continua aqui, ó, agora a dualidade. A gente já está indo para o finalzinho desse item. Ele fala aqui, ó, o centro do mundo, portanto, é o bico, e sendo ele a fonte de toda a existência, nele é gerada a plenitude do bem e do mal do mundo. Ih, agora ficou difícil, né, Renata? Não, ficou não, gente, porque a ideia do mito é justamente essa, ela vai trabalhar com a dualidade. Eu separei uma outra partezinha para mostrar isso para vocês. Se toda a energia vem do centro, tudo que eu vejo, toda energia que eu tenho contato vem desse centro, seja ela boa ou má. E isso é muito, muito bacana, porque bate com toda a tradição clássica que vai falar da dualidade, de que o mundo manifestado é um mundo dual. Desde os pré-socráticos a gente tem essa ideia. Então, no mundo, as coisas nunca são 0 ou 100, né? Elas nunca são preto no branco, elas são sempre os dois lados, né? A melhor imagem que eu gosto disso é que uma moeda tem 2 lados, né? Cara e coroa, é uma moeda e ela tem 2 lados. Então, quando eu falo de bem e mal, eu estou falando de energias que saem do mesmo centro, da mesma fonte. Eu não tenho 2 fontes, eu tenho uma fonte só, ok? E veja que ele está falando monomito, hein, gente? Então, essa estrutura ele diz que você vai encontrar em todas as tradições quando fala do herói. Ele fala aqui de Heráclito e ele faz uma citação de Blake em inglês, que eu não vou maltratar vocês com o meu inglês, certo? Que eu ainda estou estudando. Minha pronúncia, não vou fazer vocês sofrerem desse jeito, não. E aí, então, um detalhe que ele fala aqui que é bem legal é a deusa da discórdia, viu? Porque a gente muitas vezes só pensa que tem divindades positivas, né? Mas você tem a deusa da discórdia justamente para fazer confusão, para as pessoas verem que as coisas são duais, né? Nada é 100% bom nem 100% mal. A gente vai ter a oportunidade de falar disso várias vezes. E aí ele fala assim, ó, a mitologia nesse sentido, né? Quando ela fala do bem e do mal, a mitologia nesse sentido leva a atitude trágica a parecer um tanto histérica e o mero julgamento moral de visão limitada. O mito, ele amplia. Então essa questão do bem e do mal, que normalmente a gente tenta trabalhar na parte de moral, né, definir o bem e o mal, isso de uma forma muito simplista, né, que você for estudar a moral mais a fundo, a gente tem que falar de muita coisa. Mas numa visão moralista, digamos assim, o mito sempre vai chocar as pessoas. Por quê? Porque o mito transcende. É como se fosse assim, olha, a realidade ela tem bem e mal.
A realidade é dual. E eu tô aqui, o mito falando, né? E eu tô aqui para você ver isso, para você perceber isso no mito e depois, óbvio, né, na nossa própria vida. Então ele fala, não veja tudo como ruim, tudo como uma tragédia, né? Que ele falou que parece histérica, porque depois vem a comédia que a gente já viu, né? Então não fica só nessa tragédia, nessas coisas, e não fica só sendo moralista, tentando dizer o que é o certo ou o errado. O mito fala assim, abre sua visão de mundo, abre sua visão para todas as manifestações da existência, e você vai viver de forma muito mais profunda. Gente, o mito é muito legal. Por isso que eu gosto da mitologia, quero que vocês também gostem de estudar mitologia, por isso a gente está fazendo essa leitura comentada aqui com mais detalhes da obra do Joseph Campbell. E com o vídeo de hoje a gente fecha a introdução, o prólogo do livro Herói de Mil Faces. No próximo a gente começa a parte 1, ok? Espero que tenham gostado e continuem acompanhando.